feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. O CSHG, fundo que tem 9.525 cotistas, anunciou que foi concluído o processo para venda dos ativos sem nenhuma proposta que tenha atingido os requisitos estabelecidos. Portanto, não haverá venda, assunto encerrado. Mas, obviamente, eles reportam ao mercado e aos cotistas. O preço mínimo, né, a condição para vender os ativos, era que o preço mínimo oferecido pelos compradores fosse de R$ 39 mil por metro quadrado, ou mesmo que 491 milhões e 900 mil. O único proponente que ofereceu esse preço pretendia pagar parte do valor com cotas de outro fundo imobiliário. Não está no fato relevante, mas eu não duvido que deve ter tido gente oferecendo apartamento do Guarujá em troca, Monza 1986, entendeu? E esse aí ofereceu, olha, 39 mil, mas eu entrego cotas de alguns fundos imobiliários em pagamento. Aceita? Não, não aceita. Aliás, quem convocou a Assembleia queria vender os imóveis e liquidar o fundo. Não é trocar patrimônio imobilizado por patrimônio líquido, né? É só por dinheiro em si, né? Patrimônio líquido quer dizer com liquidez. E aí, continuando, das propostas para pagamento em dinheiro, né, para quem entendeu que o anúncio não estava na OLX, no Mercado Livre, a melhor proposta pelo Metropolitan foi de R$ 35 mil por metro quadrado à vista ou 37 mil por metro quadrado a prazo. E a melhor eu escrevi Metropolitan duas vezes, pelo outro ativo do fundo, que é o Palladium, foi de R$ 37.691 por metro quadrado. Então, para quem não sabe ou não lembra, esse é um processo que começou há um tempo atrás. Cotistas com 5% das cotas convocaram a Assembleia para aprovar a venda dos imóveis com essa condição: a vender se for pelo menos 39 mil reais. Então, uma vez, e a contratação da CBRE para coordenar todo esse processo, dando 4 meses para que o processo acontecesse. Então, isso foi aprovado. Se houvesse uma proposta que atendesse às condições, seria convocada uma nova Assembleia Geral para daí bater o martelo e decidir pela venda. Se vendesse os imóveis, o fundo seria liquidado, distribui lucro como rendimento, distribui principal como amortização de cotas e liquidaria o fundo. No meio do caminho, teve também aprovação em Assembleia de uma taxa de performance ao CSHG, caso a venda acontecesse, ele ficava com uma parte do lucro da venda. Então, o que aconteceu é que, coordenado todo o esforço de venda pela CBRE, e nenhum demérito neste caso, não veio nenhuma proposta que atendesse aos requisitos mínimos. Sendo assim, fica prejudicado o andamento da coisa. Não vai convocar uma Assembleia para perguntar se quer vender por 37 mil, porque não foi isso que os cotistas determinaram quando fizeram a exigência de convocação. Com isso, então, passa a régua nessa história, continua o fundo, não vai ser liquidado, a menos que esses cotistas queiram convocar novamente, agora com novas condições. Passa a régua, fundo permanece. Para quem é cotista, deve ter sido uma notícia boa, quem é cotista gosta do fundo. O Losnak, se estivesse aqui, estaria feliz de saber que o HGPO não vai ser liquidado. Uma coisa que eu comentei, que temos aí o laudo de avaliação mais acurado possível, porque o valor justo de um ativo é aquele que alguém está disposto a pagar sem ser numa transação forçada, não é? Se fosse a demanda aprovada lá em Assembleia, tem que vender os ativos por qualquer preço, não chegaria a oferta por 35 mil, ia chegar a oferta por 30 mil, 28 mil, porque o vendedor conjuga o verbo precisar, e quando o vendedor precisa, o comprador se esbalda, porque o comprador nunca precisa comprar, ele pode comprar, né? Mas o processo, ao meu ver, foi bem pensado desde o início, que é para vender se for para vender muito bem, certo? Então, o que se tem é um preço sincero dado pelo mercado, que ficou até relativamente próximo ao valor patrimonial. Desdobramentos disso que a gente pode imaginar, alguns fundos que são cotistas, que têm parte relevante do HGPO, sei lá eu se convocaram ou não, JSRE levantou a mão, colocou no relatório gerencial que era um dos cotistas que convocou.
Outro que tem bastante desse fundo é o RBRP, né, o RBR Properties. Se esses gestores estavam contando com essa possibilidade de que o fundo seria liquidado, os imóveis vendidos, eles iam receber o lucro como rendimento e o principal como dividendos, então tinha um lucro aí que eles iam receber e que seria melhor ou mais eficiente, porque aí é uma doideira da nossa legislação, mas quando um fundo imobiliário vende imóveis e tem lucro, ele não precisa pagar imposto de renda. Quando um fundo imobiliário vende com lucro cotas de outro fundo imobiliário, ele tem que pagar 20% de imposto de renda. Então, essa ineficiência tributária, ela causada pela nossa regulamentação, muito provavelmente foi o que causou todo esse movimento. Os fundos, ao invés de vender as cotas e realizar o lucro, queriam aproveitar para realizar um lucro totalmente isento, e para isso teria que vender os imóveis. Os imóveis não foram vendidos. Será que eles vão, então, agora partir como plano B para a venda das cotas no mercado secundário? Se fizerem isso, pode ser que a gente veja uma queda dos preços nos próximos dias, por uma pressão vendedora, um lote grande de venda desses fundos para realizar o lucro com venda de cotas, se é que estão com lucro nas cotas, provavelmente sim. Nod, comentários? Bom, então vamos lá. Você falou sobre a questão de que quando a pessoa precisa vender ou quer vender, o comprador se esbalda. E, obviamente, é o contrário também. Se tem muita gente querendo comprar, o vendedor se esbalda. Lembro de uma entrevista que você fez com o professor João da Rocha Lima, da Poli, né? Da Poli. Da Poli. Exato. E que foi uma entrevista que você fez com ele. Não sei eu acho que foi a primeira vez que você o entrevistou, que ele falou que o preço pelo qual um imóvel é negociado é o preço justo de mercado, somado ou subtraído com a agonia, com a ansiedade, com a necessidade de comprador ou vendedor. Se a necessidade é do comprador, se a agonia é do comprador, o preço é majorado. Se a necessidade é do vendedor, esse ajuste ele é negativo. Eu achei muito interessante a maneira dele colocar. Amplio de que isso não acontece só no mercado de imóveis, acontece em qualquer mercado. É a chamada lei da oferta e demanda. Ele só apresentou de uma outra formulação que eu achei muito interessante. Bom, comentários. Como você bem falou, aqui é o valor de mercado apurado da maneira mais correta e prática e empírica possível. Lembrando que o valor... porque é empirismo, é você botar seu valor patrimonial é aquele valor que, teoricamente, você consegue vender aquele ativo sem nenhuma pressão compradora ou vendedora no mercado equilibrado, etc. E tudo mais. O valor patrimonial real, digamos assim, é aquele que você, então, bota à venda e vê o valor pelo qual alguém quer comprar. Isso é como aquele... Todo mundo tem algum conhecido, se não a si próprio, que o vizinho vende o apartamento por 500 mil e fala, não, mas o meu vale 600. Ah, por quê? E tem sempre uma desculpa. Porque bate sol, porque não bate sol, porque é mais fresquinho, não, porque é mais quentinho, porque meu móvel planejado é melhor do que o dele, porque o meu piso, o meu porcelanato é mais bonito. Ok, mas se ele botar para vender, ele vai fechar 600? Só o empirismo é que vai dizer isso. Então, para quem acha que o valor patrimonial é o valor pelo qual o imóvel pode ser vendido, isso na opinião de um avaliador, não no teste prático e real do mercado. Só para poder dar números, o valor patrimonial do fundo hoje está em 470 milhões. E a proposta que veio foi 450 milhões. Alguém pode dizer, poxa, mas 5% não é tanto assim para mais ou para menos. Concordo que não é tanto. Agora, quando a gente vê pessoas que falam aos 4 ventos que não compra fundo imobiliário que esteja a 1,02 o PVP, ou seja, negociando a 2% acima do valor patrimonial, talvez você esteja comprando no valor certo, talvez até barato. Se você acha que 5% de uma transação de imóvel é uma margem de erro tolerável, que é do jogo, é do game, então, de 0,95 a 1,5, 1,05, desculpa, você tem que entender que está no VP, o fundo imobiliário. Então, eu reconheço a importância do valor patrimonial, mas não de ficar chorando 0,0001.
Então, assim, só para poder alfinetar, como eu sempre alfineto aqui, gosto de alfinetar os valores patrimoniais sendo lidos como algo cravado na pedra, como uma verdade absoluta, está aqui um teste real, não um construto teórico, etc. Está aqui uma realidade. Não conseguiu ninguém que comprasse ao valor patrimonial, a não ser numa negociação com uma permuta, etc. Que não é isso que o valor patrimonial é calculado. Ele é calculado com cash, com dinheiro em cima da mesa. Não rolou. Bom, já que você citou o grande mestre e professor Dr. João da Rocha Lima Júnior, ele ensina, não só ele, como todos do núcleo de Real Estate da Poli, de que o laudo de avaliação é uma arbitragem de valor, certo? Um profissional ou uma consultoria arbitrou um valor. E também que preço e valor são coisas diferentes. Quando alguém paga um preço, muito provavelmente ele está motivado por uma percepção de que o valor daquele ativo supera o preço que ele está pagando. Estou comprando um imóvel por 200 milhões de reais. Por quê? Porque eu fiz a minha própria avaliação num método, mesmo método que o laudo usa, ou por outro método, e acho que se eu pagar 200 milhões eu estou fazendo um bom negócio. Então eu tenho uma percepção de valor, tenho uma percepção de ganho, de mais-valia, ao pagar aquele preço. Porque se eu vou pagar 200 milhões, faço uma análise e acho que, na verdade, o imóvel vale 150, eu não vou fazer a operação, certo? Então, preço e valor são coisas diferentes e laudo de avaliação é uma arbitragem de valor. E vou aproveitar que você falou da diferença do valor patrimonial para proposta. Tem um detalhe que eu acabei não resumindo do fato relevante, então vou colocar aqui. Peraí. Deixa eu abrir o fato relevante. Porque é o seguinte, eles dão uma opinião deles do o que motivaria a diferença de preços. Quer ver? Peraí, vou ter que, como eu abri uma outra janela aqui, vou ter que compartilhar novamente. Enquanto isso, aproveitando, só para comentar, para quem não sabe a história dessa assembleia, ela foi convocada por cotistas, não foi um pedido da gestora, da administradora, não foi ideia da CSHG, a CSHG sempre foi contra a ideia, ela entende que não faz sentido vender. E aí, respondendo a pergunta do Fee Newspaper, que está aqui do lado, em algum lugar aqui da tela, se cotistas com mais de 50% poderiam chamar a Assembleia agora para aceitar uma das propostas dadas. Sim, poderia. Na verdade, se fosse interesse da CSHG vender, provavelmente ela mesma teria chamado, do tipo assim, olha, não conseguiu o valor que a Assembleia estabeleceu há X semanas atrás. Consegui isso aqui. E aí? Topam ou não? A gestora não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Ela foi ordenada pela Assembleia, ela foi comandada pela Assembleia para buscar compradores a X. Não conseguiu, ela mostra, olha, tá aqui as propostinhas, não aconteceu nada, fecha a pastinha, passa um elástico e joga no fundo da gaveta, cumpri minha parte. Sim, ela estava lá dando andamento à proposta de cotistas, não à proposta dela administradora. Mas olha aqui, Nod, um trecho final do fato relevante, em que eles oferecem uma explicação. No entendimento da administradora, a diferença de preço das propostas à vista entre os prédios é decorrente da performance ainda incerta do primeiro andar do Metropolitan, a qual tem uma área total de 630 metros quadrados e foi completamente reformada. No entanto, como é um espaço com algumas restrições de uso e sem histórico de locação recente, existiriam dificuldades para a correta precificação do espaço. Apenas como referência, se considerarmos que este andar foi retirado das precificações do Metropolitan, a proposta atingiria um valor de R$ 37.314 por metro quadrado. Então, eles estão fazendo eles mesmos ali por conta própria um determinado ajuste. Isso nos mostra também como a avaliação
né? Não é uma coisa banal, e como a conta do cap rate pode estar muito errada e tal, porque você pega às vezes um imóvel que ele é majoritariamente um prédio de escritórios, só que ele tem um auditório no térreo, um restaurante no térreo, que não tem o mesmo uso de um escritório, portanto também não tem o mesmo preço de locação de um escritório, certo? Ele não é uma coisa só do térreo até lá em cima tudo escritório. E aí eles estão explicando que tem uma área no térreo que a precificação ali teria que ser diferente. E pode ser que o comprador tenha jogado o preço para baixo por não enxergar valor neste espaço do imóvel. Já teve uma oportunidade que até entrevistei o gestor do Bresco Logística, que eles colocaram no relatório gerencial. Zeramos a vacância da ABL de galpões. O que era isso? Tinha uma parte que estava vaga de um galpão que era uma parte para escritórios. Para o investidor do mercado de logística, muitas vezes ele despreza essa área. Se o que interessa para ele é galpão e ele não vai usar aquela parte de escritório, ele fala, eu não vou pagar por isso. O vendedor fala, mas precisa ver, olha que bonita essa parte de escritórios. Ele fala, bonita, linda, inútil para o que eu pretendo fazer com o galpão. Não pago nada por isso. Entende? Então, nesse sentido, o pessoal da CSHG ofereceu uma explicação. Só o comprador poderia dar certeza disso, mas eles estão oferecendo uma explicação. Eu até mandei mensagem para o Augusto, ele queria comentar, mas por fato relevante já saiu 8 e tralalá. Ele falou, tá tudo bem detalhado, acho que a gente deixou tudo bem claro no fato relevante e não é necessário um comentário a respeito disso, no que eu concordei plenamente com ele. Muito bem, com isso... I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's